Olá para você que está ligadinho aí de casa nos assistindo. Olha só, nossa equipe de reportagem veio aqui novamente na Viver Odonto, que fica localizada na rua Manuel Umbuzeiro Centro, no coração de Altamira, para falar dessa vez sobre a saúde das crianças, dos nossos pequenos. E para falar um pouquinho melhor, eu vou conversar com uma profissional que entende do assunto, não é isso, doutora? Explica um pouquinho para a gente quais são os cuidados que os nossos pais, né, devem ter com as nossas crianças, os nossos pequenos, lá na primeira fase, com os dentinhos. Então, não precisa necessariamente o neném já ter dentinho para a gente poder cuidar, tá? A gente tem que passar por uma avaliação para a gente ver o freio lingual, o freio labial do bebê, para ele não ter nenhum problema na dentição, tá? Quando começa a sair. E isso é feito nos primeiros momentos de vida mesmo. Logo em seguida, quando começar a sair os dentinhos, também é importante vir ao consultório. A gente tem avaliação gratuita, então aqui a gente orienta o papai e a mamãe a cuidar dos dentinhos do bebê sem problema nenhum. É muito importante a gente fazer o uso da pasta com flúor, tá? Muitos pais têm medo de fazer o uso do flúor, mas não tem problema nenhum. A gente orienta a quantidade certinha, qual tipo de escova deve ser usada, tá? E tudo mais. E agora, doutora, explica um pouquinho melhor para a gente como o dentista pode ajudar, né, os pais a prevenirem qualquer tipo de doença que venha a ocorrer lá no dentinho da criança, né, no caso, o dente de leite, que já começa a ser naquela criança de mais de 5 anos de idade. Então, basicamente consulta mesmo com o dentista, pelo menos a cada 6 meses. Crianças com menos de 9 anos têm que ser acompanhada pelo pai ou pela mãe para escovar os dentinhos. Não pode escovar só o pai ou a mãe também, tem que ensinar a criança a fazer a escovação, mas até os 9 anos é importante ter esse acompanhamento, tá? E também ajudar a criança a entender a importância do fio dental. Doutora, também a gente sabe que muitas crianças, e também eles veem na internet que está na moda usar aparelho, os pais devem procurar um profissional para saber também a necessidade de fazer esse tipo de tratamento nos seus filhos com os dentes de leite ainda? Sim, para falar a verdade, a gente tem o tratamento de ortopedia. Quando a criança, às vezes, tem a necessidade de fazer o uso de um aparelho no céu da boca ou lingual, entendeu? E no caso que a gente precisa abrir a mordida dessa criança antes mesmo de terminar de trocar todos os dentinhos e vir com o aparelho convencional que todo mundo conhece. Se você vier sempre na consulta com o dentista, provavelmente ele vai fazer essa indicação, caso a criança tenha necessidade. Isso. Doutora, para finalizar, quais são os sinais de que a criança precisa de um tratamento odontológico com urgência? Quais são os sinais que os pais precisam prestar atenção? Então, nem sempre cárie em criança é aquela cárie escura, pretinha, marronzinha. Na verdade, aquelas manchinhas brancas bem fortes também são indícios de cárie. Aquelas manchas amareladas também são, tá? Vale lembrar que é muito importante, que hoje em dia tem muito aquela cárie de mamadeira, né? Que é basicamente a criança, ela tem a mania de dormir mamando, fórmula, ou qualquer outra coisa assim, e vai dormir sem escovar os dentinhos. O importante é escovar, tá? Mesmo que esteja fazendo uso de antibiótico também, toma um antibióticozinho, vai lá, escova o dente e vai dormir, tá? O importante é a criança dormir com os dentinhos limpos e não passar aquele período de pelo menos 12 horas com a boquinha fechada depois de se alimentar ou tomar algum remédiozinho, porque na verdade antibiótico tem muito açúcar e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então é isso, muito obrigado, doutora. Então é isso, não perca. Então venha marcar o seu tratamento, a sua consulta aqui na Viver Odonto, repetindo, localizada na rua Manuel Umbuzeiro, centro de Altamira, ou marque a sua consulta ou tratamento pelo número que aparece aqui na tela.